Olá! Você já me conhece e já sabe que nesse canal a gente fala sobre biblioteconomia e psicologia. Hoje a gente vai falar bem focado sobre a Bíblia, tá? Por quê? Tem um post no meu Instagram em que eu falo que eu vejo as bibliotecas do futuro como hubs culturais. E aí eu percebi esses dias, porque uma seguidora veio conversar sobre isso, de que eu nunca tinha trago aqui para o canal esse assunto de forma mais elaborada, mais desenvolvida. Chegou esse dia e é hoje. Vem comigo. Ainda que você não esteja trabalhando atualmente em biblioteca, eu quero que você preste muita atenção, porque esse é um assunto importante para mim, para você e para toda a classe de bibliotecários, tá? A gente tem que estar alinhado em relação a isso. Então, o que eu quero começar falando, né? O modelo tradicional de bibliotecas, ele foi necessário por muitos anos porque era realmente o local de conservação de acervos. O acesso aos livros era difícil, era caro, eles eram muitas vezes raros, então realmente precisava desse espaço específico para guardar, para proteger, para preservar esse objeto, né? Então o foco da biblioteca foi por muitos e muitos e muitos anos a preservação e o acesso por uma questão de necessidade do contexto. E aí fazia todo o sentido que fosse assim, que as bibliotecas fossem inclusive trancadas, né? Que o acervo fosse trancado. Só que a gente sabe que o mundo mudou, o nosso contexto foi completamente alterado nos últimos anos e a situação mudou completamente. E agora a gente precisa se adequar a essa mudança, a esse novo contexto que a gente está vivendo. Então, para acompanhar essa mudança, a gente precisa ter essa mudança de perspectiva do o que é importante, qual é a nossa função no mundo atual, em que e como nós estamos servindo os nossos usuários, beleza? A minha ideia, eu não sei se vocês conhecem o conceito de hub. Vocês sabem que eu viajo bastante e já passei por vários aeroportos pelo mundo e tem alguns aeroportos que eles funcionam como hub. O que é isso? São aeroportos que concentram voos. Então aqui na América Latina a gente tem dois hubs que são muito importantes. O primeiro é Guarulhos, o segundo é no Panamá. Ambos eu já passei várias vezes. Então, por exemplo, eu fui para Cuba. Meu voo foi daqui para o Panamá, de Panamá para Cuba. Por quê? Porque não tem um voo que seja direto. Ou se tem, era muito caro, não me lembro agora exatamente a situação, as circunstâncias. Mas, enfim, você pega um voo de onde você está para um hub e lá é muito mais fácil, você vai ter muito mais opções, possibilidades de voos para o seu destino final. Então, é um concentrador de voos, entende? Então, você quer ir para uma cidade no interior da Espanha, no interior da França, sei lá. Tem o hub que é Madrid, que é muito importante, ou então um hub na Alemanha. Eu, por exemplo, já fui várias vezes para Europa, nunca passei pela Alemanha, é um país que eu ainda não conheci, mas no meu passaporte tem vários carimbos da Alemanha. Por quê? Porque várias vezes eu peguei o voo daqui para a Alemanha e da Alemanha eu fui para onde eu queria ir, para onde era o meu destino final. Então isso é que é um hub, é um concentrador. Tá? E a minha ideia veio de um vídeo que eu estava assistindo um dia sobre uma livraria e aí eles colocaram Cultural Hub como hashtag e eu falei, caramba, é isso que tem que ser. E a livraria que estava fazendo esse Reels lá, e era uma propaganda deles, mostrava que dentro da livraria você tinha várias opções de coisas para fazer, sabe? Ela não só vendia livros, ela também vendia experiências, ela tinha experiências culturais, ela tinha lanchonete, ela tinha várias coisas lá dentro acontecendo. Então, várias coisas eram oferecidas para os prováveis clientes, para os possíveis clientes, tá? Nesse marketing. E aí, quando eu vi essa hashtag, eu falei, cara, é isso que as bibliotecas têm que ser. Hubs culturais. A gente tem que concentrar muitas opções de serviços e produtos e oferecê-los aos nossos usuários. E nesse montante de serviços e produtos, o acervo é só mais um deles. Talvez não seja sequer o principal mais, tá? Já foi um dia, mas agora para o futuro não é mais. Isso é o que eu penso. Então, assim, hoje a informação ela tá em todo lugar. E se a gente ficar brigando com essa coisa de que tem que ler, se a gente ficar preso nisso, forçando essa agenda nossa para as pessoas,
só o que a gente faz é afastar as pessoas. Quantas e quantas vezes eu já não falei para uma pessoa, eu sou bibliotecária. Bíblia o quê? Bibliotecária. Mas o que trabalha aí com isso? Tá ligado principalmente às bibliotecas. Mas elas ainda existem? As pessoas ainda leem? Porque eu acho que ninguém lê mais por causa do celular. Quantas vezes eu já não tive que responder essa pergunta? E aí eu falo com as pessoas, não, hoje em dia as bibliotecas são muito mais do que livros. É a minha experiência lá de fora, mas nem tanto aqui do Brasil, né? E aí eu falo que hoje em dia as bibliotecas são espaços que oferecem muito mais, inclusive o acesso à internet. Então, assim, a gente tem que transformar o espaço da biblioteca numa convivência cultural ali, em que as pessoas tenham acesso, sim, à internet, seja um local em que elas se conectem, que gere pertencimento comunitário nelas, quando a gente fala de bibliotecas de bairros, né, bibliotecas comunitárias, tem que oferecer um espaço de qualidade, um tempo em que ela está protegida. Então, por exemplo, tem muita gente que hoje em dia faz home office, né, e às vezes a pessoa não tem um espaço adequado para trabalhar em casa. E aí, se ela tiver uma biblioteca perto de casa, que ofereça um espaço protegido, com qualidade, com acesso à internet, né, conforto ali mínimo, pode ser que ela prefira trabalhar. Eu vi há um tempo atrás que o Rio de Janeiro estava oferecendo esses espaços assim de coworking e cobrando caro por isso. E a gente pode oferecer isso de graça. A gente já oferece, muitas bibliotecas já oferecem isso de graça. Por que a gente está perdendo para o nosso competidor que cobra isso se a gente oferece isso de graça? É porque a nossa oferta está ruim. A gente não está deixando as pessoas saberem que a gente oferta isso também. Pensa nisso. Então, assim, se a biblioteca competir com a internet em volume de informação, ela vai perder com certeza. Agora, se ela competir em experiência, ela ganha. Vou contar pra vocês. Nos 3 últimos anos, aí quem me segue no Instagram acompanhou que eu visitei inúmeras bibliotecas, especialmente na Holanda, né? Eu tava namorando um holandês, então eu fui pra lá várias vezes e conheci várias bibliotecas pelo país. E aí eu chegava nas bibliotecas e via que, assim, elas estavam lotadas de pessoas. Lotadas. E as pessoas, assim, passeando pelo acervo, em mesas, trabalhando em conjunto. Você via que tinha gente que era cara de estudante, você tinha gente que tinha cara de ser trabalhador ali, com um nível bom, a pessoa tava lá com o laptop dele e tal, trabalhando. Então, assim, você tinha... e principalmente, né, eu via pessoas usufruindo dos serviços da biblioteca, e eu pesquisei bastante, eu li até um livro lá que conta a história das bibliotecas, da rede de bibliotecas da Holanda. E é isso, assim, o tanto de serviço que é oferecido, várias vezes eu mostrei lá no Instagram, assim, são serviços para quem tá tirando carteira, serviço para quem tá quem tem uma pequena propriedade rural e tá querendo economizar, trabalhar com sustentabilidade, então tá querendo economizar água, tá querendo economizar luz. Essas pessoas podem ir na biblioteca e vão ser ajudadas nessas questões. O que mais que eu vi? Para violência contra as mulheres, eu vi programas sendo oferecidos, eu vi clubes de leitura. Gente, eu vi tanta coisa sendo oferecida. Suporte para imigrantes, então a pessoa chega, não sabe a língua local, tinha aulas da língua local na biblioteca sendo oferecidas de graça, entende? Então, assim, tem muita coisa sendo oferecida pelas bibliotecas lá fora. Por isso que elas estão lotadas. Você chega na Oba, que é a principal de Amsterdã, gente, a biblioteca tá lotada. Esse meu ex-namorado, ele me contou que ele já teve um date na biblioteca, que a pessoa marcou na biblioteca e eles foram pra lá e ficaram lá, porque lá tem cafeteria dentro, tem um monte de coisas sendo oferecidas. E aí eles passaram uma tarde na coisa. Pra minha sorte, não deu certo com ela, né? Deu certo comigo depois. Então, assim, a gente tem que pensar nisso, sabe? O que a gente pode oferecer para agregar valor? Isabelle, mas a gente não vai mais oferecer o acervo? Claro que vai. Só que assim, gente, uma coisa que eu tava pensando um dia desse. Sabe quando você vai no supermercado e aí as coisas que não são essenciais, você entra no corredor da fila e as coisas que não são essenciais estão sendo oferecidas ali? Porque elas não são essenciais. É bala, chicletes, doce, pirulito, nananã, sabe? Essas coisas que não são essenciais. Você não vai no mercado só pra comprar isso, via de regra. Só que essas coisas são oferecidas ali, e aí enquanto você tá ali esperando, você acaba pegando, deixa eu chupar uma balinha aqui, deixa eu comer um chocolatinho aqui.
Então a ideia que eu vi nessas bibliotecas é um pouco parecida com isso. Eles colocam mesas, eles colocam cadeiras, eles colocam poltronas, sofás, tudo no meio do acervo. Porque às vezes a pessoa não tá ali para usar o acervo em si, ela não foi com aquele objetivo, aí ela usa a mesa que tá lá no meio do acervo e nessa coisa dela ir, passar, voltar, olhar, ela fala, deixa eu ver esse livro aqui. E aí ela acessa o livro. Entende? Gente, se as redes sociais, que são amplamente usadas, né, que a gente gera até vício, se elas usam de artimanhas para conquistar as pessoas, por que nós não usaremos? Por quê? Se elas usam de algoritmo, usa, né, de tudo quanto é formas para poder atrair as pessoas e elas ficarem lá mais tempo, por que a gente acha que a gente é lindo, maravilhoso e a gente não precisa usar essas coisas? Não precisa usar de artimanhas para fazer as pessoas usarem o acervo? Tudo bem, você quer que as pessoas usem o acervo? Então faça ele ser atrativo, faça ele estar ali disponível de uma forma que a pessoa nem está pensando naquilo, ela vai para a biblioteca para usar para outras coisas, para outros serviços, e de repente ela vê um livro e fala assim, deixa eu levar esse livro. Não adianta, gente, a leitura tá perdendo espaço para tecnologia. Então a gente tem que usar de artimanhas. A gente tem que oferecer tecnologia, sim, mas a gente também pode usar dessas artimanhas para poder fazer as pessoas usarem o acervo também. Colocar mais tomada nas pilastras, nas paredes, entre as estantes, entre as prateleiras de livros. Por que não? Né? Aí a pessoa vai sentar numa mesa lá no meio do acervo, na hora que ela tá indo, voltando, ela vê um livro ali interessante, ela pode pegar esse livro. Então, assim, não é a gente esquecer do acervo e pensar só na questão do espaço, mas também não é a gente ignorar completamente, né, a questão da tecnologia, do espaço em si. O que eu quero falar para vocês é que o espaço em si, ele é muito importante. Ele deve ser valorizado. As pessoas devem ver a biblioteca como um espaço em que ela pode fazer outras coisas, seja estudar em grupo, seja estudar individual, seja trabalhar, seja descansar, entende? A biblioteca tem que ter múltiplas funções, o espaço da biblioteca tem que ter múltiplas funções. Ah, Isabelle, mas acontece que a minha biblioteca é feia, ela não recebe investimento, as pessoas não veem essa importância nela. Tudo bem, as pessoas não vão ver mesmo, elas não vão ver valor naquilo que não mostra ter valor. Então, se a gente começar a usar, trabalhar com o que tem e começar a mostrar que, olha, mesmo sendo assim tão desvalorizada, eu ainda tô conseguindo fazer muitas coisas aqui, tô trazendo mais pessoas, as métricas de uso tão grandes, sabe? Mesmo sendo tão ruim, com uma infraestrutura tão ruim, imagina o que eu não vou fazer quando você não me der mais recursos. Esse deve ser o nosso pensamento, entende? Não é ficar esperando o recurso chegar para eu investir, não para eu fazer mais, é fazer mais para que o recurso venha, para que o investimento venha. Você tem que justificar o recurso vindo. Não é o contrário, entende? A gente tem uma ideia, assim, às vezes, de que tem esse valor inato, e tem realmente, mas ele não vai existir, ele não vai ser reconhecido, ele não vai ser valorizado se a gente não botar um esforço para isso. Então, cabe a nós, profissionais formados para isso, fazer esse valor acontecer, fazer esse valor ser reconhecido. Então, foi isso que eu vi lá de fora, a biblioteca servindo como uma extensão do trabalho, como uma extensão de casa, como uma extensão da vida cultural da cidade, tá? Uma extensão da escola, elas são muito integradas com as escolas. Isso eu vi um programa muito legal na Bósnia e Herzegovina, lá em Sarajevo. As bibliotecas são muito integradas com as escolas, eu achei um programa, assim, sensacional. Eu mostrei também no Instagram na época. Então, assim, como espaço de coworking, como salas de reunião para a comunidade. Gente, tinha alguma biblioteca no interior da Holanda, assim, que agora de bate-pronto eu não vou lembrar qual cidade que era, mas que as reuniões... esqueci. Roterdã. As reuniões políticas das comunidades eram todas feitas na biblioteca pública. Entende? Elas não eram feitas fora, era sempre na biblioteca. Para oficinas culturais e educativas, apoio a pequenos empreendedores, vi muitos programas de apoio para pequenos empreendedores, atividades para crianças, idosos, imigrantes, eventos, clubes do livro, igual eu falei, para encontros, exposições, tudo isso eu vi lá fora funcionando.
Eu vi com os meus olhos, ninguém me contou, eu vi, eu não li, ninguém me contou, eu não vi um vídeo fake na internet. Eu vi bibliotecas cheias porque elas ofereciam muitos serviços para as comunidades, tá? Então, o espaço, ele vira tipo um ativo estratégico, entende? Ele não é só uma coisa focada ali em acervo empoeirado, entendeu? Essa é a diferença, quando você transforma a biblioteca num lugar seguro, confortável, bonito, acessível, democrático, que a comunidade pode usar para o que quer que ela queira, que ela precise, aí você vai ver as bibliotecas cheias. Tá, e aí a gente pensa assim, tá, Isabelle, mas e quando a gente tá falando aqui de uma biblioteca universitária, então? Porque até então parece que eu tô falando só das bibliotecas públicas. Mas as bibliotecas universitárias, elas também podem pensar nesse aspecto, mas aí elas vão ser hubs acadêmicos, hubs de aprendizagem e pesquisa. Então, ela pode funcionar como um hub de aprendizagem ativa, de pesquisa colaborativa, de apoio à produção científica, tá? As universidades já oferecem bastante cursos e tudo mais. Então, quanto mais ela se envolver na vida acadêmica dos alunos e dos professores, né, dos pesquisadores, melhor. Então, você pode oferecer sala para trabalho em grupo, que eu acho que falta muito em algumas universidades, com uma infraestrutura bacana, em que as pessoas podem falar e se expressar à vontade, não fica aquela coisa de preocupação excessiva com o silêncio. Espaços para orientação metodológica, apoio à escrita acadêmica, treinamento em base de dados e métricas científicas e suporte à pesquisa de uma forma geral. Eu acho que às vezes a gente peca um pouco nisso, sabe? A gente não se envolve tanto na vida acadêmica da universidade. Eu acho que as bibliotecas universitárias precisavam se envolver mais, abraçar mais os alunos, os professores. E as bibliotecas especializadas também fica esse gap aí, né? Aqui eu acho que ela deixa de ser, ela não é social, ela não tem esse aspecto social, mas aqui ela é estratégica. Então, e eu vi isso acontecendo na aeronáutica, na época que eu trabalhava, tinha a bibliotecária Laura, uma pessoa super proativa, e aí eu vi a biblioteca especializada dela servindo como um espaço para reunião técnica, salas de briefing informacional, apoio direto a equipes estratégicas. A Laura, ela se envolvia muito em tudo que acontecia na organização. Ela era extremamente reconhecida e valorizada naquele espaço dela. Eu me lembro, inclusive, que eu participei da inauguração da biblioteca como um espaço maior, porque ela ganhou um espaço muito maior de tão reconhecida que ela era. Por quê? Porque ela participava realmente da vida daquela unidade, agregava valor a todas as pesquisas, ela era muito proativa, participava da produção de documentos e tudo mais. Então, assim, aí vira um hub de inteligência e decisão, um hub estratégico, entende? Não é só sobre ser um hub cultural, mas um hub das atividades que são importantes pro usuário que você está atendendo, na instituição que você está atendendo, tá? Nessas bibliotecas, uma coisa que a gente precisa entender aqui, que às vezes eu sinto que as pessoas têm um pouco de resistência, né, ao seu papel enquanto bibliotecário. Essa mudança, mas Isabelle, se eu não sou mais o guardião do conhecimento... Ai, gente, eu tenho muita antipatia dessa expressão, tá? Guardião do conhecimento. Eu acho baranguérrimo. Mas enfim... eu entendo a pessoa ter essa preocupação. Qual vai ser o meu papel? Como eu me encaixo nesse novo contexto? Quando estava com esse relacionamento na Holanda, eu pesquisei formas de eu ir trabalhar lá, né? Eu considerei mudar para a Holanda. E aí eu fiquei vendo vagas que tinha na OBA e em outras bibliotecas lá. E eu vi, assim, o quanto o bibliotecário sai desse aspecto mais técnico, tá, da profissão, e entra mais como uma profissão realmente, uma carreira mais social, voltada para o usuário de fato. Então ele vira um parceiro intelectual, um curador estratégico, um mediador entre a informação e seu usuário, e sai essa figura, né, do guardião para ser uma pessoa que vai pensar na experiência do usuário. Olha só que legal que isso é. Você para de pensar em catalogação, indexação e começa a pensar na experiência que o seu usuário tem naquele espaço. Você vai articular serviços, você vai pensar o que é importante de fato para aquela comunidade que você atende,
para você não ficar oferecendo serviços que vão ficar obsoletos, que não vão ser usados. Entende? Onde você vai alocar energia, você vai ser aquele profissional que vai dialogar com a comunidade. Olha só, é uma pessoa muito mais estratégica do que aquela pessoa que fica ali preocupada em catalogar, ficar preocupada com vírgula, com ponto, espaço. Entende? Então, assim, não adianta a gente fugir dessa discussão, tá? Não adianta. Isso só nos atrasa ainda mais e nos prejudica ainda mais. A gente precisa pensar a respeito disso se a gente quiser sobreviver aí nas próximas décadas, porque as coisas estão mudando cada vez mais. Então, se a gente não se inteirar, se a gente não se ambientar nisso daí, a gente vai realmente ficar para trás, tá? O Bibliotecário do Futuro, ele é um mediador cultural, ele é um mediador cultural e não apenas um gestor de coleções. Então, ele pode ser um gestor, um mediador cultural ou um mediador de pesquisa científica, dependendo da unidade que ele estiver, tá? Mas o importante é a gente se modernizar mesmo, é a gente se contextualizar, ok? Ignorar esse discurso não protege o seu trabalho, pelo contrário, só enfraquece a profissão como um todo. Então, se a gente quer que as bibliotecas sejam relevantes, a gente precisa parar de perguntar como organizar melhor o acervo e começar a perguntar como que a biblioteca pode ser útil para a vida real das pessoas. Meu pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer um vídeo rápido aqui, mas é uma discussão muito profunda e muito importante, muito relevante para o nosso contexto atual. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.